Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensamento Solto. Hoje recebo um convidado que estou, muito feliz com a sua presença, muito honrada. É um convidado que qualquer entrevistador do mundo, qualquer televisão do mundo ficaria honrada com a presença. Hoje recebo uma das figuras mais importantes da medicina brasileira. Falo de Dr. Selmo Celeno Porto. Ele é um mestre na formação de inúmeros médicos, inúmeros estudantes brasileiros. É uma referência quando fala de didática na área médica, de formação de médicos humanistas. Seja bem-vindo, Dr. Selmo Celeno Porto. Obrigado pelas palavras exageradas, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz de ouvi-las, porque eu costumo dizer, a gente precisa ter alimento espiritual. Um deles é o apoio, palavras como a sua. Obrigado por me dirigir palavras dessa natureza. Eu fiquei, encantada em ter um leitor como o senhor. Conheci o professor Selmo Celeno Porto de uma forma inusitada e muito gratificante. Todas as pessoas que eu comentei que o senhor estaria aqui no podcast, que queriam vir para assistir pessoalmente, ao vivo, a sua participação. Ué, por que não, né, Ana Kelly? Fico muito feliz. E o doutor Selmo teve acesso ao meu livro pela Amazon, eu fiquei muito feliz, e ele leu Filosofia no Câncer, fez uma recomendação generosa, sensível, como é própria dele. Dr. Selmo, muito obrigada por tudo. E o senhor, além de médico, cardiologista, professor, o senhor acabou se tornando um verdadeiro mestre. Quando o senhor escolheu fazer medicina, escolheu estudar cardiologia, qual era o seu propósito? O senhor tinha um propósito ou foi mais ao acaso? Não foi acaso, foi a consequência natural da minha vida. Meu pai era médico numa pequena cidade entre Goiás e Minas Gerais, naquela época um arraial, hoje uma cidade, chamada Abadia dos Dourados. E ele era um médico tradicional, de formação muito boa na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Ele fazia tudo que podia ser feito no Rio de Janeiro, ele fazia em Abadia dos Dourados. Ele era um médico geral. E as condições de trabalho eram diferentes. Mas ele foi criando lá em Abadia dos Dourados um ambiente para trabalhar bem. Construiu uma casa e à frente da casa, 3 salas da casa eram dedicadas ao consultório. Uma outra sala era para exame ginecológico e uma terceira sala era um pequeno laboratório que ele montou. Você já imaginou isso? Em 1933, ele fez algo que poderia ser colocado em qualquer lugar do mundo. E os doentes que precisavam ser internados, tinham que ser internados no quarto de hóspede da minha casa. Então, o seu ambiente, o seu jardim da infância foi um ambiente médico, hospitalar. Mas o mais interessante foi que eu comecei a acompanhar meu pai nas visitas que ele fazia às doentes, principalmente mulheres, que não podiam ir ao consultório por qualquer motivo. Então era tradicional e ele fazia isso de uma maneira muito satisfeito em fazer a visita domiciliar. Ele fazia todo dia à tarde. Eu tinha 3 anos de idade quando eu comecei a acompanhá-lo nas visitas nos fins de tarde. É claro que eu não tinha interesse por medicina. Sim. Eu tinha interesse mais pelos docinhos, pelos bolos, que as pacientes já deixavam preparada para o médico. Claro. Isso fazia parte do ritual. Claro. E eu, então, ganhava um doce. Eu tinha uma delas que fazia suspiro. Nossa! E eu adorava ir na casa da dona Maria Machado. Nunca vai esquecer o nome dela. Nunca vou esquecer, nunca vai. Doutor Selmo, o senhor falava que o seu pai foi um médico clínico geral, um generalista. Médico geral. Ele fazia cirurgia, ginecologia, obstetrícia. Ele fazia tudo, então não era clínico geral. Era médico geral.
A partir de Descartes, né? Descartes é um filósofo moderno que acaba sendo com ele que inaugura efetivamente a noção do especialista, do dividir em partes a partir do método cartesiano, Certo. criar a noção do especialista que veio se tornando cada vez algo mais importante nas diversas áreas. Não basta fazer medicina, tem que fazer uma especialização em ossos, em ortopedia. Não basta fazer ortopedia, tem que se especializar em mão, em joelho. E acabou criando essa cultura do ultra especialista, aquele que sabe muito de pouco. E quase que desapareceu o médico que tem essa formação holística. O termo holista até parece que às vezes tornou em algum momento meio pejorativo. Como que o senhor vê que o senhor é esse Primeiro, que faz medicina arte? professora Ana, eu vou te dar a definição que se pode dar aos especialistas. Não sou eu que inventei essa definição. Foi um crítico dessa super especialização, um médico americano. Ele diz que especialista é aquele que sabe cada vez mais, de cada vez menos, até que um dia ele sabe quase tudo de quase nada. Perfeito, perfeito. E eu estou lendo um livro de economia que eu vou fazer uma palestra no Einstein, numa reunião organizada pelo Instituto de Educação, e ganhei um livro da professora Vânia Bueno, que é a presidente, a diretora desse instituto do Einstein, que se dedica à educação. E eu estou adorando o livro, porque eu estou aprendendo agora com uma economista, uma comunicadora, ela é uma jornalista, ela tem uma formação multifacetada. E ela diz claramente isso. As empresas estão cada vez apoiando e desejando mais aquelas pessoas que têm uma formação geral mais ampla. Porque aí eles não caem nessa definição. Eles não são aqueles que sabem cada vez mais, cada vez menos, até que um dia eles sabem quase tudo de quase nada. Isso. E a gente, como paciente, começa uma peregrinação de especialista em especialista que vai só te indicando para um próximo, e ninguém te olha como um todo. E o senhor, entre as várias contribuições, é esse profissional, é esse professor que tem ensinado a ver o paciente, ouvir o paciente, enxergar o paciente, né? Quando que o senhor tomou ciência de que esse era o ponto? Porque claro o seu livro, né, ele claro que a minha formação médica foi diferente da atual. E eu estudei em Belo Horizonte, numa faculdade de medicina muito boa, e eu comecei a me interessar pela medicina como profissão. Eu já tinha tido uma certa influência de um professor no ginásio científico, num colégio lá em Belo Horizonte, que tinha um laboratório muito bom, uma biblioteca muito boa, era um colégio super moderno, o Instituto Padre Machado. E eu gostava do laboratório de ciências. Junto com o professor Lacombe, que era o responsável, eu gostava de mexer com tudo ali, com a química, com a física, com a biologia. Você se interessava não por uma coisa isolada? Não, eu interessava pela vida, pelas mudanças que acontecem na natureza. Então, eu já fui estudar medicina, acho que com essa cabeça. Uhum. E eu vi acontecer essa super segmentação. E para te exemplificar isso, uma das cartas que eu escrevi, eu contei uma história de um paciente meu, que ele tinha inicialmente diabetes, e depois ele tinha também, desenvolveu um quadro de hipertensão arterial, e ele teve que fazer consulta com o oftalmologista, né, que olhava o fundo de olho dele, porque o diabetes é uma doença sistêmica. Ele desenvolveu uma doença cardíaca que ele precisou ir fazer uma cirurgia cardíaca. Depois de tantos médicos, dos melhores médicos que tinha em Goiânia, um dia ele me disse assim: doutor Selmo, eu queria que o senhor fosse o meu médico. O senhor pode me mandar para o médico que o senhor quiser, para eu poder fazer o que for necessário. Mas eu quero que o senhor seja o meu médico, porque eu não sei mais qual é. Não tem. E quem não tem nenhum médico, quem tem muitos médicos não tem nenhum.
né? Quem tem dois tem meio, né? Quem tem dois tem muito. Quem tem muito tem nenhum. Ninguém Mas se isso, responsabiliza. isso há uma reação no mundo inteiro Aham. a respeito disso. Ela está chegando gradativamente no Brasil, mas nós estamos ainda alguns anos atrasados do que está acontecendo, principalmente na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, onde existe um especialista. Ele é necessário, Aham. mas ele é um especialista que sabe muito de alguma coisa que ele sabe também muito, Sim. que é uma base boa que ele desenvolveu. E no Brasil, talvez a gente esteja queimando uma etapa, doutor Selmo, não sei como o senhor vê isso, porque nós perdemos esse clínico que vê o paciente inteiro para esse especialista, que eu não sei se esse especialista é da forma que o senhor está falando, principalmente com essas novas escolas de medicina que surgem. E agora, antes de darmos conta desse especialista, surge a inteligência artificial, a telemedicina, e que talvez complique ainda mais. O que o médico bem informado consegue diagnosticar, observar no paciente que nenhuma inteligência artificial consegue? Você mexeu em vários pontos aí. Vários. A última foi inteligência artificial, que eu acho que ela é uma mudança, é uma transição disruptiva. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo, em todas as áreas, inclusive na sua. Sim. Será que a filosofia também vai sofrer essa ruptura? É possível. Porque a inteligência artificial, nós nem sabemos o que ela pode. O Clayton Christensen, um economista da Harvard Business School, escreveu um livro que chama O Dilema da Inovação. E ele criou duas regras ao final da pesquisa dele, que foi originada lá no estudo de caso. No estudo do... Por que a Toyota quebrou a indústria automobilística americana na década de 90, por aí? Ele disse, é porque ela apresentou um padrão novo. E quando surge um padrão novo, não é uma mudança de paradigma. É uma transição de ruptura. E nós estamos vivendo esse momento. Todo mundo fala em inteligência artificial e faz bem falar, porque nós vamos sofrer influência sobre todos os aspectos. E a medicina também vai. O que vai acontecer com ela, nós não sabemos, porque uma das regras, uma das leis do Christensen é as consequências são imprevisíveis. A gente não tem domínio dos desdobramentos, né? São imprevisíveis. O livro do Suleiman, que é um dos criadores da inteligência artificial, o livro dele chama-se A Próxima Onda. Uhum. Ele diz que nós ainda não chegamos aonde podemos. A tecnologia ainda vai avançar mais. E ele chama de A Próxima Onda. Mas isso tudo faz parte da evolução. Eu não me assusto com nenhuma delas. Eu acho que a gente tem que estar apenas de espírito aberto, mas crítico, sim, para entender o que está acontecendo. Entre o jovem Selmo que graduou em medicina e o médico renomado hoje, professor renomado, o que ficou daquela formação inicial que se mantém e o que hoje você olha para trás e diz, isso foi superado, isso se foi importante não é mais? A parte que a gente chama de científica da medicina foi toda superada. Sim. Os medicamentos que eu aprendi a usar naquela época, não sobrou nenhum. Sim. Hoje, nenhum deles. E os que estão sendo usados hoje, é provável que dentro de 10 ou 20 anos também cairão nessa situação. Então, a ciência é transitória. O conhecimento científico... Não tem uma linha de chegada. Ele não é uma... ele não tem permanência. O que tem permanência? Tem permanência sempre o lado humano. Em qualquer uma das áreas da medicina, até naquelas que parecem tão ciências duras, né? Que é a física, a matemática, a engenharia, elas também sofrem mudanças técnicas, vão aparecendo outras. E o que sobra, então? Sobra o que eu acho que não pode nunca desaparecer. E talvez o que você esteja me perguntando é por que eu vejo a medicina dessa maneira? Porque eu acho que a medicina de excelência não é a medicina científica. Ela é a medicina que junta
a ciência com o humanismo. Quando que o senhor teve esse insight? Não, Desde eu não sempre? tive insight nenhum. Foi desde sempre? Não, eu pensei assim desde a época de estudante. Eu fui um líder estudantil, eu fui monitor de anatomia, eu fui monitor de bioquímica, eu fui monitor de clínica médica, e eu sempre via isso. Talvez um dos professores com quem eu me relacionei muito de perto, o professor João Galizzi, talvez ele tenha me influenciado de uma maneira mais direta com relação a isso. Porque ele era um especialista, ele era um gastroenterologista, mas ele nunca tinha perdido aquela imagem e aquela maneira de ser do médico como assistente. Já várias vezes, em vários lugares, inclusive no Conselho Regional de Medicina, eu apresentei uma proposta para criar uma especialidade, entre aspas, que chama-se médico assistente. Sim. Qualquer médico pode ser um médico assistente. E os pacientes fazem isso. Eu garanto que você tem um médico assistente. É. Embora você tenha precisado de um mastologista e tal, você tem um médico. Todos nós precisamos ter um médico assistente. Aquele que na hora, para qualquer coisa, você vai... Ele não sabe tudo, mas ele te conhece. Exato. Ele sabe como entender a maneira como você está vivendo naquele momento. Eu até adoro os especialistas. Eu já beneficiei muito deles. Claro. Então, mas... eu acho que eles são nossos auxiliares. Se o senhor tivesse que eleger, assim, um mestre na vida, quem o senhor elegeria? Parece incrível, mas eu vou te citar o meu professor no curso primário, que era uma cidadã, um arraial, ele era um fugitivo da Espanha, ele era um catedrático em Madrid, mas ele foi... Como todo autoritário, todo ditador não gosta de filósofos. Não. Você seria a primeira a ser excluída. Filósofo, poeta. E se não for excluído, não está fazendo o trabalho direito, claro, né? Claro. Se não fizer o trabalho que o autoritário quer, você... Mas o generalíssimo Franco, ele não era nem general. Ele era generalíssimo Franco. Ele assassinou o Garcia Lorca. Ele foi assistir o fuzilamento do Garcia Lorca. Puxa vida. Você imaginou que maneira como ele demonstrou claramente a posição dele? E o professor Constâncio Lopes era professor da Universidade de Madrid. E ele teve que fugir e, ao chegar ao Brasil, ele tinha que sobreviver. Sim. E ele foi entrando para o interior. Ele chegou em Santos, foi para São Paulo. Em São Paulo ele viu que não era muito seguro ele ficar lá. Aí ele migrou para Araguari, que era uma pessoa conhecida, indicou para ele. Uma cidade no fim da linha da Mogiana. Lá você poderá ter um trabalho. Ele chegou lá, ele procurou uma escola que tinha e não achou lugar para trabalhar. Mas essa pessoa disse para ele, tem uma cidadezinha na frente aqui, a 90 quilômetros, que está precisando de um professor. Ele foi lá. E ele foi para a Badia do Dourado e abriu uma escola de ler, escrever e contar. É o básico. Que é o nome que se dava e que é o essencial até hoje. Exato. Não precisa ficar adornando com não, títulos nada de disciplina. Disso, nada. Se você conseguir ensinar uma pessoa a ler, verdadeiramente ler, escrever e contar, ele faz qualquer coisa. Exato. Por mais que se faça subdivisões, né? História, geografia, né? Mas no fim é ler, escrever e contar. E quando o senhor olha hoje a formação médica atual, o que o senhor pontuaria, assim, que o senhor acha que tem algum... O que o senhor destacaria como positivo e como os maiores equívocos da formação médica hoje? Tem mais equívocos do que aspecto positivo. É uma transição que a medicina brasileira está passando, inacreditável a que ponto que está chegando. O número de escolas crescendo de uma maneira vertiginosa, sem condições para ser escola de medicina. Formando médicos que são vítimas do sistema. Eles não são os médicos ruins porque querem. Eles são vítimas dos empresários que abrem escolas com o único objetivo de lucro. Essa questão e que o governo apoia. Uhum. Porque o governo também tem uma mentalidade desse tipo. Mas isso, será que vai durar para sempre?
Não, é impossível sobreviver muito tempo. Vai gradativamente, vamos dizer a palavra que eu acho que é verdade, vai apodrecendo o sistema de saúde. E há um determinado dia que acaba ele tendo que ser reformulado radicalmente. Outro dia eu vi uma pessoa que eu convivo, fez uma observação, achei interessante, porque quando os jovens vão chegando ao mercado de trabalho, aquelas pessoas já estavam estabelecidas vão naturalmente perdendo a atualização dos estudos e sendo colocados para fora do mercado. Na medicina foi muito assim durante um bom tempo. E ele fazia uma observação justamente sobre a medicina, que vai ser a primeira geração onde os médicos que estão estabelecidos vão ganhar uma sobrevida maior, porque os que estão chegando não têm a atualização e a competência desses que já estão estabelecidos, esses médicos. Você sabe o que eu acho? Isso. Sabe o que eu acho, na verdade? Se você quiser uma palavra que caracteriza o sistema de saúde brasileiro, Sim. Caótico. E num sistema caótico, você não sabe quem sobrevive. Muitas vezes é o mais forte, é o mais sabido, mas nem sempre é o melhor. Às vezes é aquele mais escorregadio. É, claro, é um sistema caótico. Ele está na fase já de ser reformulado, queira ou não queira. Não vai nem depender de medidas governamentais. A própria população está percebendo que esse sistema que está funcionando, ele não é um sistema de qualidade. Porque às vezes o profissional que permanece é aquele que aceita condições precárias, uma baixa remuneração de a qualquer custo, e aí ele puxa para baixo todo mundo. Vou te contar um episódio que eu recebi no meu Instagram, de o relato de um jovem médico do interior do Nordeste, que recém-formado foi para lá e arranjou um emprego num posto de saúde por influência de um vereador. Tá tudo errado aí, né? Ele sem um bom preparo, ele para sobreviver, ele fez isso. Aí ele me mandou uma fotografia de uma receita dele, onde estava grampeado o retrato do vereador. Meu Deus. Mas isso é apenas um símbolo que eu posso dizer, isso está em todos os lugares. É a submissão, é a incapacidade do médico de atuar como ele atuava, com independência, porque ele tem um compromisso diferente de todos os outros. E o senhor atribui isso a quê? É uma característica do nosso tempo que perpassa por todas as áreas? Por todas as áreas. Todas elas. Não há dúvida. Mas a medicina é mais perceptível, porque quando você vê uma fila de pessoas na porta de um posto de saúde, com as mães carregando as crianças, ou um corredor de hospital cheio de pacientes, você vê que a coisa mais importante que nós temos, o que é? É a vida. A vida. E ela está sendo vilipendiada. Negociada, barganhada. Vendida. Comprada. E o SUS, muitas pessoas falam mal do SUS, né? Eu acho que o SUS é um presente, é uma coisa fantástica, assim. Ele é mal administrado, mal organizado. Como que o senhor, que tem muito mais conhecimento do que eu, vê o SUS? Vamos dizer, primeiro, ele é importante? Claro. Sabe quantas pessoas dependem dele no Brasil? 150 milhões. Bastava esse número para falar, poxa, esse tal de SUS é importante. 150 milhões de brasileiros dependem do SUS. Mas ele foi criado logo depois do término da ditadura e ele não conseguiu evoluir corretamente como se propôs. Ele está sendo gradativamente explorado para fins eleitorais. As OS. Então, o SUS é a principal parte do sistema de saúde brasileiro. Não é só o melhor, não é o principal, mas ele está péssimo. E se ele está péssimo, a medicina inteira fica péssima, porque tudo depende da primeira consulta. Sim. 150 milhões fazem a primeira consulta lá. Depois, quando eles entram no nível de cuidados secundários, terciários, vai buscando... ele já vai com problemas insolúveis. Ele vai com problemas insolúveis. Uma outra coisa também que eu acho que precisa sofrer alterações é que os planos de saúde são muito importantes.
Porque a medicina particular, liberal, ela ficou restrita a 20 milhões de brasileiros. Todos os médicos gostariam de estar nela. Não é verdade? Claro. Mas apenas uma minoria estará. Então teria que ter uma visão correta de que o médico ele vai trabalhar e ele vai ter 3 alternativas. Ou ele vai trabalhar para o SUS, ou ele vai ter um plano de saúde, ou ele vai entrar na medicina liberal. E ele dificilmente vai permanecer na medicina liberal. Melhor atual para os médicos é o plano de saúde. Porque ele ainda consegue estabelecer uma remuneração razoável que permite ao médico ter uma vida que permita estudar, ter férias, etc. Os médicos do SUS, eles estão sendo sacrificados. Sim. Doutor Céu, uma provocação agora. Uma coisa Mais que sempre outra. é uma provocação. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que quando você olha quanto um médico ganha por consulta, por um plano de saúde, qualquer, ou pelo SUS, é X. Se for, que é bem pequeno. Se for particular, aí é super alto. Pelo plano de saúde ou pelo SUS, o valor é menor e ele demora para receber, atrasa. O outro é um valor muito mais alto e ele receberia à vista. Do ponto de vista administrativo, econômico, eu não entendo esse diapasão. Se ele fizesse particular, com um preço um pouco menor, próximo, ele receberia à vista e teria maior efetividade. Ele prefere receber pouco, demorado, às vezes nem recebe, e se for à vista é mais caro. É uma economia inversa, né? De todas as outras Mas áreas. eu acho isso normal do nosso sistema econômico. Porque você tem uma parcela da população que pode ir até para os Estados Unidos, para a Alemanha, para fazer uma consulta. Sim. E esse que vai consultar no Brasil, que podia ir para a Alemanha, ele paga qualquer preço no Brasil. Sim. É uma questão de oferta e demanda. Sim. E essa oferta é para um número parcial e uma medicina de altíssimo padrão. Você já foi beneficiado dela. Eu tinha frequentado aulas de economia. Você já foi. Sim. Eu já fui. Eu estava pensando nisso. Quem nunca, em nenhum momento, passou por algum aspecto do SUS? Pois é. Né? Nem que seja Mas vacina. nós somos a parcela privilegiada. Porque nós temos plano de saúde. Sim. Eu não sei se você é suficientemente rica para ter feito todo o seu tratamento com as suas despesas do seu próprio bolso. Não, nossa, eu tive diagnóstico de câncer, imagina. E eu já fui operado do coração. E eu também não daria conta de pagar aquilo tudo. Não é Então, isso está... O que é isso? Caos. Isso é um sistema caótico que beneficia uma mínima parcela da população. Uma outra parcela sobrevive com os planos de saúde. Os médicos são muito competentes no plano de saúde. Muito. Claro, sobrevivem a duras penas. E uma coisa que me chama a atenção, que nesse sentido acho que é um certo complexo, um complexo meio de baixa autoestima do brasileiro, que é uma demonização daquilo que é público em detrimento do privado. O médico, ele é bom no sistema público e ele tem um consultório privado. Ele diz, não, agora eu estou no SUS e sou negligente. Aqui no privado... Isso não existe, né? A menos que seja uma pessoa completamente descompensada, não existe. Então, o tratamento do SUS, caso você tenha acesso, difícil é ter acesso, mas uma vez que você tem, é de muita qualidade. A medicina brasileira é de muita qualidade. Eu vejo que pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que têm condições, às vezes também voltam para serem atendidas aqui. Inúmeras pessoas. Né? E, nesse sentido, o nosso podcast, Pensamento Solto, tenta falar da cultura goiana, dos escritores goianos e agora da medicina em Goiás. A medicina de Goiás é das melhores do Brasil. Ela é verdade. Mas ela é mal distribuída. É uma questão de governança. Isso. Esse livro que eu estou lendo, da professora Vânia Bueno, é de governança. Que a governança é zero no sistema de saúde. Então é um salva-se quem puder. Os mais fortes se salvam. Os médios sobrevivem. E os mais frágeis, dificilmente eles vão sobreviver. Eles abandonam a profissão. Eles cada vez exercem a profissão com mais dificuldade. Eu nunca vi tantos médicos migrando de profissão hoje. Né? Eles desenvolvem a síndrome de burnout. Por quê? Porque eles
têm uma decepção imensa daquilo que eles sabem que podem fazer e que desejavam fazer, para aqueles que são obrigados a fazer, para sobreviver. Então, nada estranho para mim. É o mundo passando por uma fase, em alguns países um pouco mais fácil, em outros países muito difícil, e que nenhum vai ficar do jeito que está agora. Isso é... A história conta isso muitas vezes, desde o Império Romano, passando por todas as civilizações, ela chega a um ponto que ela não consegue sobreviver naqueles moldes que ela estava tendo. E nós estamos vivendo esse momento, mas pode ser, pelo menos, mitigado essa situação de tão graves malefícios para os pacientes. Pode. Depende de governança, que nós não temos na saúde. Nós não temos governança. E é preciso ter. E estabelecer metas claras, núcleos onde se apoia. Até para poder avaliar se está dando certo, né? Se não tiver uma meta clara, não como é que avalia? Nenhuma avaliação. E a inteligência artificial vai permitir uma avaliação em tempo real. Será como, né? Eu tenho estudado isso bastante, que se nós estivéssemos fazendo uma consulta aqui, o médico antigo, ele estaria digitando. O mais antigo ainda estaria anotando. O médico moderno, ele não está fazendo nada disso. Ele está olhando nos seus olhos, está dando toda a atenção que pode, e tem um gravador aqui gravando a entrevista. Que depois já te entrega isso processado. Depois ela vai ser transformada num prontuário eletrônico. E é um prontuário de alta qualidade para ser um prompt de alta qualidade. E ao comandar os aplicativos com aquele prompt de alta qualidade, todo o sistema vai ser bem alimentado. Eu acho que essa que é o caminho que vai aparecer para mudar tudo. Dr. Selmo Porto, ele, além de ter o livro mais emblemático, famoso no Brasil inteiro, que formou gerações de médicos, o senhor se mantém informado, ativo, e ele é um fenômeno também da internet. Quando ele fez o comentário sobre o meu livro, no mesmo dia eu tive mais de 100 novos seguidores. E eu vi que o senhor vende cursos online. É sobre o que o seu curso? O curso online até não é o mais forte, meu. Na verdade, eu fui migrando, né? Eu fui chegando, fui professor de graduação, fui professor de pós-graduação, orientei doutorado. Chefe de departamento, fiz tudo isso. Mas num determinado momento, eu verifiquei que eu já tinha feito tudo que era para fazer naquela etapa da minha vida. E pensei, o que eu vou ser agora? Decidi de uma maneira racional, cartesiana. Sim. Você é piloto, você sabe muito bem disso. Eu vou ser professor de medicina da internet. Eu não sou professor lá de cardiologia, eu não falo em remédio, eu não falo em exame, eu falo em medicina. Medicina. Aquela medicina-arte, aquela medicina que está ficando no rodapé. Que é que nós todos queremos. É a que nós precisamos. Quem é que não quer uma medicina de boa qualidade? Quando o senhor escreveu Semiologia, o seu livro mais famoso, foi provocado por qual situação? O livro nasceu de uma maneira também perfeita. Quando eu fui contratado para trabalhar em Goiânia, para tomar conta da disciplina, na época, a disciplina de Semiologia Médica, eu cheguei e escolhi Goiânia porque eu achei o potencial dela. Eu tinha tido convite para Uberlândia, Ribeirão Preto, Belo Horizonte. Eu cheguei e tive a sorte de encontrar alguns colegas do mais alto padrão. Vou citar só uns 3 aqui, porque eu tenho a maior admiração por ele. Pode deixar ser. Professor Jovo Marcon de Rezende. Te conheço de nome. Professor Anis Rassi. Professor Abdo Badim. Professor Francisco Ludovico. Professor Luiz Vaz. Eu tive o apoio total deles para organizar a disciplina. Sim. E quem que eu tive o prazer de ter? Esse. Aí nós começamos a ministrar o curso em 66 e nós verificamos eu fazia reunião toda semana com esse grupo para saber o que nós estávamos fazendo, o que nós estávamos ensinando, o que estava acontecendo, estava aprendendo ou não estava? Estava ensinando ou não estava? Nós fazemos e chegamos à conclusão que não havia nenhum livro de semiologia
que ensinasse a fazer o exame clínico moderno. Eram livros todos velhos, publicados 50 anos atrás, em português, espanhol, em francês, todos livros muito velhos. Aí nós resolvemos fazer um material para distribuir entre os alunos. Você conhece mimeógrafo? É aquele que rodava com aquele mesmo. Você usa no stencil. Ele começou daquele jeito. Mas ele foi sensacional. Foi uma das descobertas mais importantes da humanidade. Tinha um cheirinho. Ele tinha um cheiro de álcool, que era a base dele. Pegava a folha até meio úmidazinha. Era o stencil que chamava, né? E tirava a fita da máquina de escrever, deixava só o símbolo e datilografava em cima do stencil e ele imprimia lá o texto. Depois colocava naquela bobina lá, que tinha álcool, rodava à mão mesmo, e saía uma apostila. Olha só. E nós distribuímos para os alunos. E os alunos começaram a dar retorno para nós. E que foi crescendo. E eu estimulava eles, devolvam com a opinião, com crítica. E eu recebi dezenas, Ana Kaeli, dezenas de comentários. A primeira edição foi em Não é uma edição, 60... isso foi uma apostila. Uma apostila. Mas foi assim, isso foi em 66. Isso foi em 60, a apostila saiu em 75. 75. Depois de alguns anos de experiência. E a primeira experiência. edição do livro foi... Aí eu recebi um convite para imprimir o livro. Então, eu tenho 2 livros que já estão na 8ª, 9ª edição. É o Exame Clínico, que é um manual, e a Semiologia Médica, que é um tratado. Um nasceu depois do outro. Nasceu primeiro o Exame Clínico, que foi muito bem recebido no Brasil, foi um sucesso editorial. Ele é adotado e a própria editora um dia me convidou para fazer um livro de Semiologia Médica. Então, é como o Chico Buarque falou uma vez, as minhas melhores músicas foram feitas por encomenda. E depois, olha só que incrível. E o livro atual, a edição atual, eu fui dar uma olhada, ele é uma bíblia, é gigante, e ainda tem material de apoio, que você pega o celular, você pode escanear e ele traz material extra. O senhor não para de atualizar, né? O QR Code, porque antes os livros já têm material suplementar há muito tempo. Mas era um sistema antigo, já superado. Ele era colocado, você tinha que fazer um acesso ali, independente. Não era muito fácil, tá? Agora, você tem o QR Code. Pois é, eu estava vendo, o senhor está sempre muito antenado com todas essas Se você estiver lendo alguma coisa e naquele momento você verificar que tem um QR Code, é porque ali tem alguma coisa que eu não pude pôr no livro. E os que trabalham comigo, né? O meu filho, ele foi o coordenador dessa última edição, o Dr. Arnaldo Porto. Ali está algo que ele basta fazer uma foto do QR Code, que ele tem todo, na hora, vídeos, aquilo relacionado. Tem vídeo, tem tudo ali. Tem imagens, tem textos, tem tudo que você pensar, porque essa é a maneira de se comunicar modernamente. O livro é uma base. É uma base, e não tudo. E essa base, ela tem que ser boa, porque senão é aquela regra que tem na inteligência artificial, né? Que eu vi uma professora de Cambridge, quando ela fez uma análise sobre a inteligência artificial, já uns 2 anos atrás, logo no começo, ela entendeu que depende tudo do que se você insere, do comando que você dá. Isso. E ela fez uma frase que eu cito sempre, bear gauge on, bear gauge out. Entra lixo, sai lixo. Isso, a inteligência artificial não faz nada sozinha. Não, ela não faz nada. Não. Ela organiza o que já está pronto. Essa eu vou guardar. Entra lixo, sai lixo. Realmente. Se você trabalha na internet, né? Você tem o seu... uso. Quantos aplicativos você já baixou no seu celular, no seu computador? Eu não teria, mas eu tenho muitos. De inteligência artificial. Eu acho que eu tenho o ChatGPT, que é o mais conhecido. Todo mundo tem o ChatGPT. Tem o Gemini, que eu não... Gemini, qual mais? Você tem o Claude? Não, eu tenho um que faz slides, eu tenho algumas coisas. O mais interessante de todos é o DeepSeek. DeepSeek é da internet da China. Eu uso às vezes. E além de tudo, ele é grátis. É grátis.
Grátis, entre aspas. Ele está colhendo. Chinês não vai nada grátis, não. Ele está ganhando de outra maneira. Nem precisa ser agora. Pode ser depois. O cash, né? Ele, é um negócio da China. Um dia ele vai ganhar. Ele vai ganhar mais do que todos. Verdade. Eu uso muito hoje o DeepSeek, porque ele é mais intuitivo, ele é mais fácil de trabalhar com ele, e o conteúdo dele é muito bom. Não fica a dever nada ao chat, ao Claude, ao Gemini, não fica a dever nada. Então, isso todos nós temos que ter. Tem. Um dia desses, eu fiz uma palestra num congresso estudantil, que tinha 2.000 estudantes lá. Eu falei, eu vou começar a minha palestra fazendo uma pergunta que precisa ter resposta, senão eu não posso continuar. Quem aqui tem já aplicativos de inteligência artificial nos seus celulares? 1.500 estudantes. Nem 50 levantaram a mão. Nossa! Então parece que eles são tão atualizados, mas não são. Eles não conseguiram ainda entender que a inteligência artificial é uma nova etapa. E às vezes ainda usa como se fosse um Google, dando só mais como um buscador, né? Não sabe manipular com os prompts. É claro. E como buscador também ele é muito bom. Não, sim, pode, mas assim, é pouco, né? Usar uma potência daquela só como um buscador, como se fosse um Google mesmo. Mas aí falta, às vezes, um repertório, um cabedal de referencial, né? Para poder indicar o que ele deve fazer. Mas eu fico muito feliz com a sua interação com essas novas tecnologias. E, voltando, o senhor destacaria um momento, um paciente, talvez um aluno, um episódio assim que te marcou, um paciente que te marcou? Porque é muito importante que o médico tenha compaixão, tenha sensibilidade. Mas até que ponto essa compaixão, essa sensibilidade deve permanecer? Porque chega num ponto, se você ficar sensível demais em relação a todas as coisas, como é que você volta para casa? Como é que você cuida dos seus filhos? Qual que é o limite dessa empatia? Professora, se os médicos não tiverem muitos episódios que resultaram numa emoção, numa mudança durante o atendimento, ele não está exercendo a medicina de alto padrão. Eu tenho dezenas de histórias. Se você quiser, eu vou citar o que mais me impactou. Foi quando uma professora da universidade me procurou no consultório, lá pela década de 70, por final, começo de 80, com uma doença que estava mal diagnosticada ainda, não estava ainda bem esclarecida, e que eu fiz uma avaliação e verifiquei que era um lúpus eritematoso, uma doença grave, de evolução terrível, e eu fui cuidando dela. E ela foi se mantendo durante um certo tempo, assintomática, continuou trabalhando, e por coincidência era professor de filosofia. Era, na Federal. Então, num determinado momento, as coisas começaram a piorar. Ela começou a ter complicações graves. Complicação nos nervos periféricos, o mais grave foi a complicação renal. Ela desenvolveu uma nefropatia lúpica que rapidamente ela foi entrando em insuficiência renal, com perda da qualidade de vida em poucos meses. E ela, muito inteligente, já com uma maneira clara de que é a vida, ela disse para mim: doutor Selmo, você me ajudou a viver 30 anos. Agora eu quero que você me ajude a morrer. Nossa. E como que faz? Você já imaginou isso? Isso cabe dentro do juramento de Hipócrates? Isso não tem lugar certo para caber. Porque estava ali uma pessoa lúcida, sabendo que ia evoluir mal, que ia ter sofrimento, já tinha uma vida de grandes realizações, e ela achou que eu era capaz de ajudá-la a morrer. É claro que eu não a ajudei a morrer, porque a eutanásia, ela não faz parte da sua formação, do trabalho da sua índole, do seu não trabalho, não faz. Aí eu disse para ela: o que eu posso fazer e vou fazer é te ajudar a viver o melhor que você puder,
o tempo que lhe couber. E durante alguns meses, em vez dela ir ao meu consultório, eu ia à casa dela. E ela foi piorando gradativamente e no momento entrou em coma e foi a óbito. Isso é inesquecível para mim, porque toda a minha formação era para ajudar a viver, não era? Isso E foi ela antigo. queria que eu a ajudasse a morrer. Isso me atingiu profundamente, porque eu fui estudar tudo que eu podia a respeito desse fato de ter uma paciente que deseja morrer e não que deseja viver. Tem muitos outros, Ana Kelly, mas esse me marcou profundamente. Eu penso que deve existir um peso existencial, porque o senhor sabe da sua relevância e de como seus ex-orientandos. Eu conversei com algumas pessoas que foram orientadas pelo senhor em mestrado, doutorado, e é difícil quando passa uma pesquisa de mestrado, doutorado, você continuar gostando do seu orientador, né? Com o Dr. Selmo, eles continuam não só gostando, mas realmente é uma paixão. E não é só do ponto de vista técnico, é do ponto de vista humano, né? E agora o senhor está na internet falando dessa medicina. Falando o que nós estamos conversando aqui hoje. Eu falei em remédio? Não. Eu falei em exame? Essa é a medicina mais Eu importante. falei em medicina. Porque uma coisa é fazer exames, a outra coisa é fazer... O senhor tem noção do quanto é referência para as pessoas? Não, eu acho que isso não sou eu que avalio, Ana Kelly. Mas assim, eu penso que... Não, eu não sei. Você sente um certo peso nisso? Porque o senhor Nenhum peso. Pelo contrário, eu sinto estímulo. Que bom. É isso que eu costumo dizer, às vezes até gravei algo sobre isso, que nós todos precisamos de alimento espiritual. E o senhor já teve um momento assim de fragilidade, de sentir dúvida, de sentir uma baixa de energia, de rejeição, de um momento assim de dúvida? Puxa vida, chegou num limite. O senhor já teve esse momento? Quem nunca teve? E como é que o senhor saiu dele? Isso que eu te falei. Eu tenho consciência de que eu faço um trabalho que tem uma consistência. E basta que uma pessoa com a qual eu estou convivendo, no caso, quando isso aconteceu às vezes em medicina ou na docência, né? Que eu digo, não, isso é uma interferência, isso é um incidente que a vida tem normalmente. Então, isso nunca foi algo que pesou para mim. Sim. É claro que eu tive decepções, eu tive fracassos, que se eu não tivesse fracassos e decepções, como é que eu ia saber que eu tenho sucesso? Não tem como. É uma questão de comparar. E se você tem só sucesso, não tem... Ninguém tem sucesso. E você não tem nem como crescer, porque, né, tem que ter a contradição ali. O que o senhor sonha ainda ver nos médicos, na medicina do futuro? O que o senhor espera? Eu espero isso que eu já te falei. Eu espero que a medicina seja boa para todas as pessoas. Eu não concordo, eu não me consolo, não consigo entender a superação dessas divisões tão claras. A medicina dos pobres, a medicina dos remediados, nós somos remediados. E a medicina dos ricos. Isso não tem nenhuma consistência do ponto de vista humanístico, nem filosófico. Não é verdade? Então, é isso que eu gostaria de ver. Eu tento contribuir de alguma maneira para isso. Que todos tenham uma profissão de boa qualidade. Eu trabalhei 30 anos num posto de saúde. Não fui só especialista, não. Trabalhei 30 anos num posto de saúde e eu tenho certeza que um posto de saúde pode oferecer uma medicina de alto padrão. E o que é mais relevante? Trabalhar num posto de saúde dessa maneira, atendendo milhares de pessoas numa medicina, fazendo um básico, ou o ultra especialista que está numa universidade, num grande hospital? As pessoas às vezes entendem que é esse da ponta que é o mais importante. O professor Adib Jatene foi um grande amigo meu, tivemos muito convívio em congressos, e ele foi que instalou o SUS no Brasil. Não estava conseguindo sair do papel, ele com o prestígio dele de médico, ele conseguiu fazer sair do papel. E então, uma das vezes que nós estávamos conversando sobre isso, foi um esforço imenso que ele fez,
ele falou para mim, Selmo, transplante da mais alta relevância para o doente não muda os indicadores de saúde de um país. O que muda os indicadores de saúde de um país é a primeira consulta no posto de saúde. Eu nunca esqueci isso que o Adib me falou. E eu acredito e eu tenho certeza de que quando eu estava lá no posto de saúde, eu estava contribuindo para a medicina ser boa lá no posto de saúde. O que o senhor hoje sabe que gostaria de ter consciência, saber aos 30 anos, por exemplo? Existe uma coisa assim que hoje você olha para trás e fala... Nada. Eu acho que eu fui um privilegiado de ter ao longo da minha vida, desde menino, como eu te falei, fui uma infância numa cidadezinha de 1.000 habitantes, ia ser maravilhosa. Né? Imagino. E eu tive uma sucessão com minhas dificuldades, vencendo obstáculos, mas eu não tenho nada a dizer que eu gostaria de voltar aos 30 anos, aos 15 anos, aos 50 anos. Não, eu estou plenamente consciente do momento que eu estou vivendo. Que bacana. Então, isso não representa, eu não tenho esse saudosismo. Sei, no meu tempo. Não, eu nunca disse isso. O que é bem chato, no meu tempo. Não gosto disso. Eu falo, o meu tempo é agora. E às vezes também é uma supervalorização, né? De ficar dourando o passado, como se fosse um momento. Quando o presente está muito ruim. É verdade. Ele, quando compara com o passado, o meu presente está ótimo. Então, eu quero que o meu futuro seja melhor. E o senhor está absolutamente sincronizado nesse tempo. Participem, assistam aos vídeos que estão no Instagram do professor Selmo. Vocês vão ter horas de conteúdo ali de qualidade e é muito bacana. Muito obrigado pela sua avaliação dos meus vídeos. Muito bom. Muito bom. O senhor é muito didático, fala de uma maneira muito objetiva e clara e densa ao mesmo tempo. É difícil ser claro. E, aliás, ele é um grande professor também, sobretudo pela didática. A didática é aquela arte de explicar a coisa que é difícil de uma maneira acessível, simples, mas não simplória, né? E o senhor é didático, né? Espero que sim. Porque sem ser didático, não se pode ser professor. Não pode ser professor. E o senhor tem essa didática, com certeza. Professor, a medicina, quando você pega lá nos primórdios, ela teve muito junta com a espiritualidade, os santuários, onde se cultuava as divindades, era também um lugar onde as pessoas iam para se tratar, a medicina xamânica. Sim. E depois foi separando a espiritualidade da medicina. O senhor cultiva uma espiritualidade? O senhor acha que tem uma influência? A espiritualidade, ela não é uma religiosidade. A espiritualidade é esse conjunto de qualidades, emoções, acontecimentos que não estão no dia a dia material. A materialidade é estar aqui conversando com você, gravando esse podcast, comendo uma comida gostosa, passando férias. Isso é a materialidade. A espiritualidade, ela não é isso. A espiritualidade é íntima, é interior. É saber, num determinado momento, que eu estou fazendo algo para uma determinada pessoa que é bom para ela. Sim. Isso eu acho que é um ato espiritual. E a medicina permite isso. Mas a medicina teve períodos interessantíssimos. A doença, por exemplo, na Idade Média, era considerada pecado. Sim. Uhum. A epilepsia, na época do Hipócrates, quando ele criou a profissão médica, era interpretada como a invasão do cérebro pelos espíritos malignos. Então, isso é a humanidade. Você acha que ela já avançou muito na evolução? Uma vez, um meu amigo antropologista, ele disse assim, Céu, você sabe o que nós somos? Eu falei, não, nós somos a espécie humana, gênero humano, raça humana. Ele falou, nós somos o intermediário entre o macaco e a futura pessoa humana. Então, nós vamos evoluir muito ainda. Essa questão de aplicativos, de inteligência artificial, de drone, isso tudo dentro de algum tempo será velharia. Vai tudo para sucata. Vai.
Mas quando que nós vamos passar para outra etapa evolutiva? Ninguém sabe. É verdade. E ela vai ser através da espiritualidade. Pois é, porque às vezes é mal compreendida a espiritualidade, né? Às vezes as pessoas enxergam que você tem espiritualidade como aquela pessoa fraca, que não tem um entendimento racional, então busca um apoio, como se fosse uma espécie de bengala, de uma ajuda espiritual. E na verdade, hoje a medicina parece que começa a perceber de novo, porque em algum momento se conectou, né? Os E ela é melhores importante. médicos hoje são aqueles que estão conseguindo entender que a medicina não é um conjunto de práticas materiais. Uhum, Ela tem algo mais que nós nem sabemos exatamente o que é. uhum. E que é a espiritualidade. Esse outro lado, que é o lado humano. Isso. Quando a gente fala lado humano da medicina, o que é isso? Às vezes a pessoa fala, eu não sei o que é isso. Dignidade da pessoa humana, o que é isso? Pois é. Isso eu já ouvi muito de colegas, de estudantes. Me explica isso direito. Eu disse, é simples. Para mim é muito simples. Se você tem diante de você uma pessoa que você seja respeitoso a ela, você já começou a ser humano. Se você for íntegro, melhorou mais ainda. Que você vai falar a verdade, você não vai enganar, você não vai oferecer falsas esperanças, aí é integridade. Se você for capaz de transmitir para aquela pessoa algo que melhore ela, que um paciente que está muito apavorado fique mais tranquilo, se você é capaz de ter empatia, aí você está fazendo a medicina que todos desejamos, que ela é humanizada. Mas se ela não for científica, ela fica muito próxima do charlatanismo. Isso, o limite é tênue, Ah, né? Nem tão céu, nem tão terra. Eu acho que nem existe limite. Ele é ali difícil de ser. É porque a fronteira ela é móvel, né? Claro, claro. A medicina científica, ela é marcada com coisas muito objetivas, mas a medicina humana não tem essa objetividade. Tanto é que ela não tem pesquisas. Os médicos não sabem pesquisar a espiritualidade, embora hoje o mundo inteiro esteja evoluindo nesse sentido. Mas é muito difícil, porque não é quantificável. Isso, não dá para. Não tem jeito de fazer tratamento estatístico disso. Não. Então, você trabalha nesse mundo. A filosofia, ela é quantificável? Não, não. Você pode fazer técnicas de estatística para qualquer coisa. Não tem. E você trabalha com algo que tem um significado verdadeiro, concreto, que é a filosofia, que é a ciência entre aspas. Nem todos acreditam que seja ciência, né? Ela é uma atividade. A filosofia não é ciência. Mas as pessoas acham que é demérito não ser ciência. Ela não é ciência, mas não é demérito. Ela é uma atividade humana. Ela é uma atividade humana. E talvez a que o cérebro mais tenha dificuldade de fazer. Isso. Porque ela trabalha num nível muito mais abstrato, né? Um nível de símbolo, um nível que não é o nível de eu vou ser isso, vou fazer isso. Não, não é uma coisa pragmática, você aprende. No seu livro, você termina o seu livro mostrando que você teve uma mudança. Eu tive. Isso é eu que você agora eu vou te entrevistar. Esse lado que você descobriu pelo momento que você viveu, aquele momento de ficar careca, aquilo é muito simbólico. Ali foi um momento da sua vida que você mostrou que é diferente. Mas à medida que você foi chegando ao final do tratamento, você foi percebendo que tinha acontecido algo com você. O que foi que aconteceu? Então, doutor Selmo, eu não saberia aferir assim, mas o que eu acho? Ser quem eu era, porque quando a gente termina uma doença assim, passa por uma doença, às vezes tem a ideia de eu preciso voltar a ser quem eu era. Não que aquela pessoa tenha sido ruim ou qualquer coisa assim. Foi muito bacana. Foi ela que me trouxe até aqui. Mas também foi ela naquele momento que eu adoeci. Talvez eu não queira, talvez eu não possa, talvez eu nem caiba naquele lugar mais. Então, assim, o que mudou? Eu acho que eu estou tentando ser quem eu sou. De fato, porque ao longo da vida a gente vai desconectando, você vai assumindo máscaras. Agora eu sou esposa, agora eu sou professora, agora eu sou mãe. Verdade. E eu desconecto de mim. E o câncer, assim, essas doenças você fala assim, opa, peraí, quem que eu sou? E você começa a tentar
buscar a sua identidade. Não do que eu era quando criança, porque eu não quero se voltar aquela menininha tola também, porque criança também é isso. Você nem sabe exatamente o que você é. Não sabe, né? Mas você quer ser. Quer ser. Essa busca de tentar ser, né? Então, acho que é isso. E tô nessa tentativa. E tá sendo bem significativo. Você não é a mesma pessoa Não. mais. Eu fui operado do coração há muitos anos atrás. E aquilo marcou a minha vida. Uhum. Eu passei a dar muito mais valor a coisas que não eram materiais. Sim. E acho que só foi bom para mim. Isso. Eu acho que é uma coisa muito interessante nós dois termos nos encontrado. Eu fico feliz. Porque os nossos dois livros têm muito a ver uma coisa com a outra. O quê? Muito a ver. O seu relato, ele é aquilo que eu ouvi algumas vezes, e você, se for ler o livro, né, meu... Eu, com certeza, eu ganhei com dedicatória. Você vai ver que tem muitas cartas em que eu tratei exatamente disso. Sofrimento, o medo de morrer. Claro que você teve um momento que você teve medo de morrer, não é verdade? Claro. A agressão ao seu corpo físico, né? Então, nossos dois livros têm muito a ver um com o outro. Eu fico feliz. E este livro, ele foi publicado em qual ano, doutor? Acho que já tem uns 3. Ele está na segunda edição, edição. Reimprimindo todo ano. E enquanto a semiologia é um livro mais técnico para realmente médicos, esse é um livro que todas as pessoas podem ler. Ele parece ser um livro mais filosófico, mais literatura, mais poético, né? Que em forma de cartas, uma leitura leve, conforme o senhor fala também de uma forma leve, profunda. Vou ler com muito carinho. Curiosamente, Ana Kelly, eu tenho recebido muitas mensagens de professores dizendo: eu estou usando o livro Cartas nas minhas aulas. Então, ele é um livro didático. Com certeza. E eu não o escrevi para ser um livro didático. E quem tem domínio sobre a arte, sobre a poesia, de uma vez publicado, né? Vai se desdobrando. Olha lá, isso é que é a grandeza, esse que é o bacana, né, da escrita. Desejo que o seu livro também tenha uma trajetória, que ele merece ter uma trajetória de sucesso. Com o senhor endossando a minha escrita, eu fico muito feliz e imagino que agora possa encantar outras pessoas, porque se o senhor gostou, com certeza já é uma referência maravilhosa. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast Pensamento Solto, hoje com o Dr. Selmo Celeno Porto, uma sumidade quando se fala de formação médica. E agora peço a ele que deixe as suas considerações finais. Para quem nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, fazer meu marketing aqui. E quais são suas palavras, professor? Agradecer seu convite por eu estar aqui, agradecer esse encontro intelectual que a internet promoveu. Pois é. Agradecer você por ter escrito esse livro aí, eu poder passar 2 vezes por ele, que eu já li ele 2 vezes. Agradecer, me dar a oportunidade de falar com você e com as pessoas que vão nos ver. Muito obrigada, é uma honra. E quem sabe o senhor volta um outro momento para nós falarmos sobre o livro depois que você ler. Depois que eu ler. Eu já falo sobre o seu, eu li. Ótimo, não, pois é, agora eu tenho que vou, mas tenho certeza que será uma leitura fantástica. Obrigada ao nosso assistente aqui, neto do professor Eduardo Porto. Quem meu querido neto, o professora Ana. Ele é um neto do coração. Ele é uma pessoa que tem uma maneira de viver, de pensar, muito parecida com a minha. Então, nós dois nos damos muito bem. Ele nem estava programado para ele me trazer aqui. E aí? Eu estava já pensando como é que eu viria aqui. Eu falei, não vou lá naquele lugar com o meu carro, eu vou de táxi, que é mais fácil. Eu venho para cá de Uber, porque... Eu não dava conta de entrar naquele... Eu não sou tão ruim para dirigir, mas esse estacionamento é terrível. Escuro, cheio de pilastra. Pois é, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, muito obrigada. E aqui a nossa canequinha do nosso podcast. Leve de lembrança desse momento. Sucesso para o seu livro, sucesso para o seu podcast. Certo, que o senhor já tem, que o senhor continue sendo abençoado e abençoando tantas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado.